Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E claro que você sabe que o nosso programa começa logo depois que termina o radar. Termina a boa música do radar e nós já vamos entrando no ar para falar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos sempre aqui no programa. E quando eu digo nós tratamos, é porque os assuntos são colocados para vocês, mas quem faz esse programa são vocês que mandam as perguntas para cá. Nós sempre temos um profissional da área que responde sobre as questões de vocês. E eu sempre digo aqui, eu tenho dito nos últimos dias, que eu peço 1 milhão de desculpas para vocês por não poder responder todas as perguntas. É que, para que vocês tenham uma ideia, eu tenho uma série de perguntas da semana passada que eu deixei aqui para o Dr. Bonato, professor Bonato, e já tenho muito mais perguntas que chegaram além daquelas que eu tenho aqui comigo, tá bom? Então, vocês me perdoem, mas nem sempre a gente consegue responder todas as perguntas. Que os questionamentos de vocês podem ser enviados para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Pode mandar também para o nosso telefone, que é o 3230 1530, ou então pode mandar um WhatsApp. O prefixo é 51 e o telefone é 985-946-773. 985-946-773. Mande um WhatsApp para nós aqui, que a gente vai responder as perguntas de vocês. Tá bem? Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu antes quero mandar um abraço muito especial a todas as pessoas que se identificam, que não se identificam, mas que encontram comigo, que me cumprimentam sempre na Rua da Praia e elogiam esse programa. E eu falo na Rua da Praia porque é onde eu almoço e depois dou uma caminhada. Tem gente que diz que eu ando na Rua da Praia só para me exibir, mas não é. Eu caminho ali que é para baixar a comida um pouco, tá? E as pessoas vêm conversar comigo. Então, um abraço para todos vocês. Tudo bem. Hoje eu tenho o prazer enorme de receber aqui esse... Eu sempre digo que é a pessoa que, no meu entendimento, é quem mais entende de direito do consumidor no Brasil. Professor Cláudio Bonato, boa noite. Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectador. Tudo bem, tudo bem. E se me permitires, Machado Filho, eu quero mandar um grande abraço para São Luís Gonzaga, Santo Antônio das Missões. Sim, tu conheces lá, morastes lá. E a região, fui dar uma palestra segunda-feira à noite na URI, Universidade Regional Integrada, Campus São Luís Gonzaga. Meu abraço aos acadêmicos, aos professores, uma universidade extraordinária. Fiquei encantado com a estrutura do salão nobre e tive muito orgulho, muita honra de voltar àquela região, pois eu fui promotor de justiça em Santo Antônio das Missões, que é ao lado de São Luís, a 30 quilômetros de São Luís. Então, meu abraço... Terra Vermelha. Terra Vermelha, das Missões. O meu abraço aos professores, a toda a direção da Universidade Regional Integrada de São Luís Gonzaga e o meu abraço especial aos acadêmicos de Direito e de todos os cursos da URI. Parabéns, Universidade Regional Integrada, Campus São Luís Gonzaga. Lá em São Luís Gonzaga tem o Clube Harmonia, que era o clube... Clube Harmonia. A gente jantava lá, coisa boa. Clube Harmonia. Muito bom. Professor Cláudio Bonato, temos várias perguntas e eu vou começar logo para que eles não nos mandem para o PROCON aqui. A primeira pergunta é da Cíntia dos Santos. Certo. E ela diz, em primeiro lugar, ela parabeniza toda a equipe do programa. Então, estão todos aqui parabenizados pela Cíntia. Obrigado. E pergunta durante quanto tempo, professor Bonato, as contas e comprovantes de água, luz, telefone, internet e IPTU precisam ficar guardadas? Cíntia, é importante essa pergunta. Antigamente nós guardávamos aí até 5 anos e tal, né? Mas hoje em dia tem uma lei, Cíntia, em que todas as empresas devem mandar nos primeiros meses do ano a quitação do ano anterior. Então, a gente guardando aquela que quita o ano anterior,
né? Você deve prestar atenção aí, que se você tem esses contratos de trato sucessivo aí, de TV a cabo, energia elétrica, água, sempre vem lá, né? Janeiro, fevereiro, vem lá, as contas do ano passado estão totalmente quitadas. Guardemos os outros documentos podemos até nos desfazer deles, viu, Cíntia? Tá? Muito obrigado pela pergunta. A dona Rosângela mora na cidade de Viamão. Ela comprou, pelo atendimento de uma empresa no Facebook, uma tampa de um equipamento. Ela coloca o nome do equipamento aqui, Instamop. Certo. Depois de quase 3 semanas, mandaram uma tampa velha. A tampa foi barata, R$ 24,00. Mas achei um abuso mandarem uma peça usada. Ela já reclamou, mas até agora não recebeu nenhuma resposta. Ela quer saber o que ela faz, professor. Rosângela, você adquiriu no que se chama venda, né, compra e venda fora do estabelecimento comercial, através aí de um site, de um hospedeiro, né? Então, você pode exercer o direito de arrepender-se lá do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Não precisa motivação, e você tem motivação, porque lhe mandaram um produto usado. Mas se aquele direito de arrependimento não precisa motivação e você tem motivação para cancelar o contrato, mande a tampa para eles e exija o seu dinheiro de volta. Está lá no 49, parágrafo único. Tudo que você gastou exercitando o seu direito de arrepender-se deve ser devolvido. Não devolveram, entra com uma ação judicial no juizado especial civil contra eles, para que eles não ludibriem outras pessoas. Assim que a gente age. Tá, Rosângela? Todo o direito está do seu lado. 49 do Código de Defesa do Consumidor e parágrafo único do 49 do Código de Defesa do Consumidor. Faça isso, não precisa contratar advogado, porque pelo que eu vejo aí, a indenização é bem inferior a 20 salários mínimos, né, Rosângela? Faça isso, minha amiga. Professor, nós já tivemos uma pergunta muito parecida aqui, sim, quase igual a essa aqui, mas eu vou fazer porque nós recebemos agora também da Celina, lá de Nova Petrópolis. Ela disse que comprou via internet um vestido de gestante, uma roupa de gestante, pois ela estava com 7 meses e tinha uma festa para ir. Bom, passou a festa, ela não recebeu nada, ela teve que dar um jeito numa roupa lá e ir na festa. Somente agora, passados 5 meses, recebi a encomenda. Não quero receber, pois meus filhos já estão com quase 3 meses. O que devo fazer, já que faz 3 dias que recebi a encomenda? Imediatamente, Celina, devolva, exerça seu direito de arrepender-se, não precisa motivação, você tem motivação, só que o seu caso é um pouquinho diferente do da Rosângela, porque você sofreu o que nós podemos chamar de dano moral. Você teve que sair a cata de uma outra roupa para ir numa festa, ou seja, isso tem preço. Então, primeiro de tudo, Celina, devolva e exija, devolva o vestido. Aliás, você não recebeu, não é? E se você pagou alguma coisa, pelo artigo 49, parágrafo único do Código, exija tudo que você pagou de volta. E entre aí em Nova Petrópolis, vá lá no fórum, no juizado especial civil e peça uma indenização por todo esse mal-estar que lhe causaram. Tá bem, Celina? Você está com todo o direito do seu lado. Faça isso, minha amiga. Professor Bonato Martim, aqui em Porto Alegre, disse que ganhou uma ação por danos morais de uma empresa que está falida. É uma empresa de aviação, eu vou dizer aqui, a Avianca, está falida mesmo. Ele quer saber como fica. Eles podem não pagar? Se a empresa faliu, ele quer saber qual a diferença entre recuperação judicial e falência. E como fica o consumidor em uma situação dessa, professor? A recuperação judicial, Martins, é o que nós entendíamos há um tempo atrás como concordata. A empresa entrava com concordata e o juiz deferindo, né? Sempre a justiça que tem que deferir, aí eu pagando paulatinamente, estipulava um prazo para o pagamento, né? A empresa falida, bom, o juiz decreta a falência da empresa, nomeia um interventor e este interventor verificará todos os haveres da empresa, os créditos que a empresa tem, o que ela tem de patrimônio e pagará
todos os débitos dessa empresa. Mas aí nós temos, pela própria lei, Martins, o que se chama de prioridades. Primeiro de tudo, os débitos trabalhistas. Os empregados têm o direito sagrado de receber. Então, estes são os primeiros. Se sobrar dinheiro, entra o fisco, o que é? Não, o poder público, aí o Estado, União, municípios têm esse direito também, na ordem. Por último, tem os credores quirografários, que é aqueles que têm um título, uma nota promissória, um cheque, uma duplicata. Bom, se sobrar dinheiro, esses vão receber. Quase sempre os credores quirografários ficam a ver navios, porque não sobra dinheiro. Mas se sobrar, Mati, e você vai receber. Você tem o que se chama um título executivo judicial. Você tem uma sentença judicial. Tem que habilitar na falência lá dessa empresa ou na recuperação judicial para tentar receber. Mas se você tem esse título, porque você entrou com uma ação, né, acompanhado de um advogado, fale com o seu advogado para habilitar lá não é falência, é liquidação judicial, né? Lá dessa empresa de aviação. Faça isso e habilite o seu crédito. Mas eu lhe digo novamente, há créditos com preferência à sua frente, tá bom, meu amigo? Ele gostaria de ficar vendo navios... E não se aplica com a defesa do consumidor aí, isso é uma questão de direito falimentar. O Martim gostaria de ficar vendo navios, mas a bordo do avião. A bordo do navio, né? Senão a coisa complica, né, meu amigo? Professor, o Leomar mora na cidade de Viamão. Ele diz o seguinte: ligam para ele cobrando a dívida deixada pelo pai dele, falecido há mais de 10 anos. Ele já mandou cópia da certidão de óbito, mas não adianta. Seguem ligando, e isso gera um incômodo muito grande para ele. Ele quer saber se ele pode processar ou o que ele deve fazer. Claro que sim, Leomar. Eu já falei neste programa, eu não sou especialista em direito de sucessões, mas já falei, não existe herança negativa. Quando alguém morre, deixou herança e deixou dívidas, os credores têm que se habilitar no inventário. Porque dentro da força da herança, pagar-se-á os débitos do falecido, que os juristas chamam de decujos, né? Do morto. Agora, se o seu pai não deixou bens, Leomar, morreu a dívida. Porque não tem como se habilitar, porque não tem inventário, o inventário seria negativo, não existe. Não existe. E você está sendo incomodado. Você já mandou de boa vontade certidão de óbito e continua me ligando. Eu, no seu lugar, Leomar, faria um print, é print que se diz, né? Print. De todas essas ligações e vai somando lá, coloque no papel e entre com uma ação judicial aí no foro de Viamão, no juizado especial civil contra essa empresa, porque sim, cabe dano moral nessa situação. Tá? Estão lhe incomodando por uma dívida que não é sua, é do inventário, mas não tem inventário. E aí, morreu. Tá bem, meu amigo, faça isso. Você vai ganhar a ação, eu não tenho a menor dúvida. O Juarez, aqui de Porto Alegre, olha que interessante a história dele. Ele tem um relógio de parede, um modelo bem antigo, que pertenceu à minha avó. Levei para um especialista para que o relógio fosse recuperado, mas que antes fosse feito um orçamento, já que era um relógio muito antigo, ia ter despesa, né? Sim. Como se passaram muitos dias, ele foi até a loja e perguntou pelo relógio. O proprietário, que é quem faz o serviço, me disse que o mesmo já estava pronto. Só que o preço cobrado é muito alto. Tentei negociar, mas ele disse que só me entrega o relógio quando eu fizer o pagamento integral. E daí o Juarez quer saber como é que ele age, professor. Bom, em primeiro lugar, entregar o relógio, só que é apropriação indébita, tá bem? Agora, eu vou ler aqui rapidamente, telespectador, você sabe que eu gosto muito de ler o Código de Defesa do Consumidor em alguns artigos, que é autoexplicativo. Exatamente o caso do Juarez. O fornecedor de serviço, o relojoeiro, será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, anterior,
discriminando o valor da mão de obra, o valor dos materiais e equipamentos que serão empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. O prestador de serviço, o relojeiro, fez isso para o Juarez? Não fez, contrariou a lei. Contrariou a lei. E o Juarez é obrigado a contratar com ele se ele já burlou o contrato no início. Juarez, entra com uma ação judicial contra esse relojoeiro aí, peça seu relógio de volta e que seja estipulado, se for o caso, um valor justo, já que ele não elaborou orçamento prévio. Está totalmente errado o relojoeiro, viu, Juarez? Coisa séria, né, professor? Eu entraria até, Juarez, no juizado comum, porque eu não me recordo, mas eu acho que não cabe essas medidas cautelares no juizado especial civil de busca e apreensão do relógio. Claro. De busca e apreensão do relógio. Claro. Entendeu? Mas se informe lá no juizado especial civil, Juarez, se você pode entrar com ação lá, eu acho que sim. Mas se não, entra no juizado comum. Só que aí no juizado comum tem que contratar advogado, tá, meu amigo? Mas você está com todo o direito do seu lado. A dona Joyce, ela mora na cidade de Gravataí. Ela foi até uma loja e, ao pagar o produto, a caixa disse que o preço estava errado, que foi trocada a etiqueta. A descrição também não era a mesma. Nesse caso, tenho que pagar o preço que a loja decidiram ou o valor da etiqueta? Mas como que trocada a etiqueta? Mas quem é que trocou a etiqueta? Ah, bom, só Deus sabe, professor. Mas o que? Só falta dizer que foi você que trocou a etiqueta, né? Mas o que é isso? Foi trocada a etiqueta? Mas foi trocada a etiqueta para o funcionário da loja, que é a loja. O funcionário apresenta, ou representa, como dizem, né? Torna presente a loja. Então, você não tem nada a ver com isso. Tem que vender pelo preço anunciado. Está lá no artigo 31. A oferta obriga, é pré-contrato. Vá lá, Joyce, peço para falar com o gerente. Se ele não lhe vender pelo preço que estava na etiqueta, entra uma ação judicial contra eles. Que o direito está do seu lado. Artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? A dona Terezinha, ela mora na cidade de Gravataí também. E ela faz uma pergunta aqui, ela manda por telefone, ela diz o seguinte: tem um cartão de crédito de um determinado banco grande. Ela paga seguro residência todo mês. Agora queimou a TV dela. Ela foi usar o seguro e o banco disse que não tem registro. Ela quer saber o que ela faz, professor. Esse seguro residência inclui o conserto de eletrodomésticos, provavelmente, ser, claro. Senão você não estaria, né, Terezinha, acionando o banco. Como que não tem registro, você paga? Não, mas o registro é só para cobrança. É só para cobrança. É só para cobrança. Se ocorreu sinistro, não tem registro. Não. Mas, Terezinha, vai lá falar com o gerente e diz: olha aqui, vocês estão brincando comigo, eu vou entrar com uma ação. Isso é caso de polícia. Isso é caso de polícia até, tá, Terezinha? Vai lá falar com o gerente e peça solução imediata disto. Se não resolver, porque o gerente foi feito para gerenciar. Se não resolver, entra com uma ação judicial contra eles aí no Foro de Gravataí, no Juizado Especial Civil, Terezinha, que você vai ganhar. É Gravataí, né, Terezinha? É Gravataí. Tá? Faça isso, meu amigo. Fale com o gerente desse banco aí. Diga que ouviu aqui no programa Consumidor e Pauta, do Machado Filho, professor Cláudio Bonato, que todo o direito está do seu lado. Tá? Lá no artigo 31, a oferta obriga. E o mais impressionante disso tudo, professor, é que quando eles vão vender um seguro, eles oferecem a maior facilidade do mundo. É tudo tranquilo, vem aqui na mesma hora, a gente resolve, faz tudo. Aí acontece, o cara vai lá e diz: não é bem assim, só um pouquinho, né? E provavelmente a Terezinha tenha sido até coagida numa venda casada, que é proibido também pelo artigo 39, inciso 1, né, de adquirir esse seguro. Adquiriu e agora não quer cumprir. Não dá para entender. Não sei quando é que nós vamos chegar a país de primeiro mundo. Num país de primeiro mundo isso não acontece, porque eles querem cativar os consumidores. Aqui parece que os agentes econômicos odeiam o consumidor. É verdade.
Professor, quero lhe fazer uma pergunta. Tenho a impressão que essa deve ser uma das últimas perguntas do programa de hoje, porque nós já estamos chegando no fim. O Rony, que mora no bairro Restinga, ele comprou um refrigerador que veio com problema, com 13 meses de uso. Mandaram o técnico 2 vezes e o refrigerador piorou, não congela. Não aceitaram o acordo do PROCON e ele colocou no Pequenas Causas, que ainda não deu resposta. Aí ele comprou outro refrigerador. Ele quer saber o que ele pode fazer, professor. O juizado especial, se você escolheu uma das hipóteses lá do 18, parágrafo 1º, porque eles há mais de 30 dias não solucionaram o problema, não é, Rony? Aí você pode exigir a devolução do dinheiro pago, o abatimento proporcional do preço ou a substituição por uma geladeira nova. O que você pediu lá no juizado especial? A opção é sua. Vai esperar o juiz dizer lá, mando devolver, trocar por outra, por uma nova, você vai ficar com 2? Você tinha que ter pedido e deve ter pedido a restituição do que você pagou monetariamente atualizado, tá? Mas o juizado especial civil vai lhe dar ganho de causa, tá? Porque eles têm 30 dias para solucionar o problema, não solucionaram, romperam o contrato, tá, Rony? Professor, vou lhe fazer uma pergunta bem rapidinha aqui, Vamos então. O Jorge Melo mora na Berta dos Morros. Ele disse que comprou um celular em abril numa determinada loja e a loja ofereceu para ele um relógio de brinde. Só que até agora ele não recebeu o brinde. Ele quer saber o que ele faz. Propaganda enganosa? O que é óbvio, o brinde, prometeu, tem que cumprir, ofertou, tem que cumprir, artigo 31 do Código. Então, vá lá falar com o gerente, o Jorge, e diga, olha, vocês ofertaram, eu aceitei e agora eu quero o meu relógio, tá? Senão, eu entro com uma ação judicial contra eles. Professor Bonato, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Muito obrigado. E o convite para que volte sempre. Volte sempre. Participar e animar o nosso programa. Muita satisfação. Eu quero mandar um abraço para a Célia, que adora o professor Bonato, o Celso de Alvorada, Eliseu de Gravataí, Graça de Canoas, Neido, aqui do bairro Santa Teresa, o Eupídio, que ligou elogiando a equipe, Gilberto de Butiá, Silvia de Onde, de Novo Hamburgo, e telespectadora que também não quer se identificar, e mais uma série de pessoas que a gente não conseguiu responder as perguntas de hoje. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e eu volto amanhã, às 6h30, para falar de Direito de Família com a professora Solange Guinteiro. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.